Nata, eu lembro quando eu entrevistei, e foi em 2017, na Premiere de Açúcar, na Mostra, você falou muito sobre como algumas experiências, vivências pessoais a inspiraram na criação daquele roteiro, sobretudo em relação às suas próprias origens ou às origens das pessoas que estavam ao seu redor durante a sua infância. Eu me pergunto se na criação do roteiro de Carro Rei, você é também um texto que parte de, enfim, de vivências particulares ou até mesmo de incômodos contemporâneos. Sem dúvida. A gente. O que passa e você digere e lida bem, não são as coisas que ficam, infelizmente é isso, né? O que fica, o que lhe instiga para você fazer alguma coisa, em geral algo que lhe incomoda, que fica ali guardado, que você quer digerir, que você quer pensar sobre aquilo. E esse filme, ele nasceu muito enfim, da minha experiência na minha cidade mesmo, do meu cotidiano, né? De realmente ter aquela consciência, uau, realmente o carro é o dono da cidade. Ele tem mais direitos do que a gente que é pedestre, do que, sabe, do que quem quer um convívio saudável numa praça, a praça vira estacionamento, os prédios são feitos em função do dono do apartamento olhar o carro que está lá estacionado. E foi assim, só um pequeno impulso. Porque na verdade é muito mais profundo. Quando você fala de carro, é uma grande metáfora para a tecnologia também, para o nosso, né, futuro também enquanto humanidade, que está cada vez mais. A nossa existência está vinculada à tecnologia e a gadgets e a aplicativos e a coisas assim. E o tanto quanto a gente também está sendo manipulado de uma certa forma, que é um fenômeno não é recente, mas que ficou muito evidente nessas últimas eleições ao redor do mundo, né? Porque, de fato, esses disparos de WhatsApp, desses redes sociais, eles modificaram panoramas radicalmente de alguns países, né? Pessoas desconhecidas, pessoas sem nenhuma integridade foram eleitas presidentes de nações, entendeu? Então é um projeto que ele se utiliza do carro para falar de coisas bem mais amplas, assim. Bem mais amplas, como transhumanismo também é um dos grandes temas para a gente. Eu me pergunto também, por você ser uma diretora alternativa de cinema independente, eu vejo até o Carro Rei talvez como seu filme mais ambicioso até aqui, mas no sentido até mesmo em relação às demandas como um projeto como esse exige, porque ele tem elementos fantásticos, ele tem muito uma questão até, digamos, de ação, de presença física ali daqueles carros, daqueles personagens. Você, no processo ainda no processo de concepção dessa história, você se viu presa a algumas limitações no sentido de que eu visualizo, eu quero fazer isso, mas eu também tenho essas questões em relação ao orçamento que talvez me limitem. Então, eu queria saber muito sobre esse conflito e até mesmo sobre algumas soluções criativas que você até encontrou para alguns desses impasses, porque eu vejo que o filme ele tem muitas dessas soluções no meu ponto de vista. Eu sou uma diretora brasileira, né? Não sei se eu queria ser diretora alternativa independente. Eu sou uma artista de cinema, uma diretora brasileira, que tenho muitos anos também de bagagem como diretora de arte, né? E como artista visual, como origem da minha carreira, né? Então, quer dizer, minha forma de pensar, minha forma de criar é na linguagem visual. E eu nunca tive problema com limitação orçamentária para isso. Eu tenho exatamente
a possibilidade de reinventar, de desconstruir, de construir de novo, até chegar ao resultado que eu acho muito bom, de acordo com o orçamento que eu tenho, né? Então, quer dizer, eu acho que como também é um projeto que eu escrevo, claro, com meus parceiros Sérgio Oliveira e Léo Pirata, mas enfim, essa criação imagética, quando a gente escreve, a gente entende já o que é possível também, né? Mas não acho que é mais importante assim, ter um grande efeito especial feito digitalmente. O que importa é você ter o efeito que passa aquela mensagem que você queria passar e que tem o impacto visual que você precisa e que às vezes é realmente o que a gente acha que é até melhor, mais artesanal do que algo muito virtual e tecnológico, né? Então eu não vejo como, vamos dizer assim, limitação criativa, não. Uma questão também que quero fazer, talvez esteja também relacionada à concepção do projeto, é que, pelo que eu vejo a reação da crítica, até mesmo do público, todos acabam tendo uma relação de muita estranheza com o Carro-Rei, no sentido de ele não necessariamente pertencer a um gênero, mas ao mesmo tempo parece pertencer a vários, a ficção científica, ao terror, à sátira. Você, durante a concepção desse projeto, você se prendeu a essas questões em relação de um estilo, de um gênero a se seguir? Ou você se desprendeu totalmente disso? Porque até eu direcionei essa questão a Jules e Luciano, e aí foi apontado, né, nas respostas que até mesmo a leitura do roteiro foi um pouco complexa para eles, justamente para encontrar esse tom, né, que o filme o proporciona, né, que é de tudo isso ao mesmo tempo. É engraçado isso, porque ao mesmo tempo que para alguns críticos eles ficam sem entender muito bem o gênero do filme, para outros a grande força do filme é uma originalidade que ele tem, que ele não está numa gramática fixa do gênero de terror, né, de ficção científica, né, do fantástico, ele não é amarrado num gênero. Porque eu não sei se eu faço cinema do gênero, quando eu falo assim, dessa gramática muito rígida, mas eu realizo minhas ideias. E essas ideias eu quero contar, elas precisam ser contadas e elas têm um corpo único. Então, cada filme meu ele tem um corpo que é o que tinha que ser, é o corpo único. Engraçado que eu vi o Cronenberg falando recentemente que ele nem gosta de ser colocado também nessa caixinha assim, né, do gênero fantástico, né, do terror, porque é exatamente o que eu sinto, eu me identifiquei muito, assim, eu quero contar uma história e essa história ela passa, claro, por sensações de incômodo, ela provoca o público, né, mas não me considero assim uma especialista em cinema de gênero, para me apropriar assim, dessa linguagem e dizer eu faço filmes de gênero. Né? Eu acho que ele se assemelha bastante ao cinema fantástico. Ele é um cinema fantástico, talvez não seja um cinema fantástico o esperado. E às vezes frustra realmente algumas pessoas. O normal é, por exemplo, no Christine, né, o carro assassino. O normal seria o Carro-Rei matar muita gente, ter muito sangue. Bom, isso é o que se espera, o que as pessoas querem sempre é a mesma coisa, mas não é assim que eu penso, entendeu? Mas aí, nesse caminho, a gente vai encontrando também muita força. O projeto tem uma originalidade que inclusive foi assim, texto de prêmios que a gente ganhou, justamente por isso, entendeu? Porque surpreende numa originalidade, que é um filme único, vamos dizer. A gente ganhou o prêmio de roteiro num festival que é o maior festival internacional inglês de cinema independente, não é de gênero, é independente, Raindance. Melhor roteiro, não melhor roteiro de filme internacional, melhor roteiro do festival.
Isso, assim, acho que é um dos grandes prêmios da nossa carreira, porque é um filme que aparentemente ele é brasileiraço. Aparentemente não, ele é um filme muito brasileiro. Ele é um filme que se passa numa cidade média brasileira, então é meio regional, mas ele tem uma abrangência temática e uma profundidade que é universal. Então, assim, há quem também acha ótimo ser surpreendido, né? Com uma coisa original. E para finalizar, tenho curiosidade de saber o seu lado de artista, espectadora, porque você citou o Cronenberg, Carpenter, e são nomes inevitáveis assim que surgem quando a gente assiste a Carro Rei. E até o Titanic, que é um filme que foi provavelmente produzido no mesmo período de Carro Rei, foi lançado também ano passado. Mas assim, são, digamos, referências que estavam no seu processo criativo, ou tem algumas outras que a gente não imagina e que você, de certa forma, se apropriou também como uma espectadora que está criando, né, uma obra? Olha, eu não trabalho assim com filmes de referência, né? Acho que é um apanhado de tudo que eu gosto. Eu gosto muito de cinema, de ficção científica, por exemplo. Acho que quando eu comecei a frequentar cinema mesmo, anos 80, tinha muito cinema pop mesmo, Spielberg, que eu acho que me marcou muito. Tanto que meus filmes, eles sempre têm um apelo popular, assim. Eu acho que talvez o Açúcar um pouco menos, porque ele é mais silencioso, né? Mas o Amor, Plástico, Barulho, o Carro Rei são filmes que eu quero me comunicar com a plateia, né? Então ele tem uma coisa pop nele. É um apanhado de tudo que eu gosto de cinema. Mesmo, assim, provavelmente, né? Digerido, assim. Mas não posso dizer, até os atores, tipo, não tinha um filme específico, eu assisto esse filme. Até mesmo o aspecto musical me chama bastante atenção no filme, a trilha sonora mesmo, como ela parece bem soturna e agrega muito também esse ambiente que está sendo retratado. DJ Dolores, né? Que é um gênio, assim, fantástico. Mas desde o roteiro a gente já tinha essa coisa dessa trilha. Eu achava que tinha que ser uma trilha eletrônica. E a gente tem pérolas, né? Como Dava de Oliveira cantando Caruaru. E outras mais. Mas assim, a trilha mesmo assinada, ela é eletrônica nesse lugar, né? De terra seca, de agreste. E é porque o Nordeste não é puro. O Nordeste é tecnologia também, o Nordeste é todo esse caos tecnológico que a gente vive, né? Então, o filme está muito ambientado aí nesse universo caótico que é o Brasil, né? Renata, é isso. Eu agradeço Obrigada pela sua disponibilidade e sucesso com o lançamento agora no cinema. Obrigada. Obrigado. Valeu.